Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Na verdade, o livro de Samuel é um livro profético. Sim. Quando a gente estuda literatura judaica, a literatura judaica, bíblica judaica, ela é dividida em 3 categorias que alguns historiadores, alguns estudiosos vão chamar o Antigo Testamento de Tanakh. Na verdade, a gente coloca as vogais, mas o judeu não tem vogal. O Tet, o Nun e o Kaf são as iniciais de Tet de Torá. O Nun, que para nós soaria como um N, quer dizer Nebiins, que é o plural de Nebim, que é profetas. E os outros escritos, que são os Ketuvins. O livro de, não só o livro de Samuel, mas o livro de Josué também é considerado um livro profético. Josué, Juízes, primeiro e segundo Samuel e primeiro e segundo Reis. No estudo clássico da literatura judaica, nós chamamos esses profetas de profetas anteriores ao exílio, sobretudo. Mas depois nós temos os profetas clássicos, profetas éticos, que começaram a profetizar no 8º século, começando lá no sul de Israel, com Isaías e Miqueias, e no norte de Israel, Oséias e Amós. São 4 contemporâneos, falam na mesma época, século 8º, norte e sul do país. No final do século 8º, haverá a divisão do povo de Israel. O reino do sul existirá, mas o reino do norte jamais voltará a existir, porque estavam divididos desde 790 e desde 930 aproximadamente, com a morte de Salomão, e depois o reino se divide. Mas os profetas anteriores, vou voltar a falar sobre eles, Josué, Juízes, Samuel e Reis, eles têm um papel muito importante, que é fazer uma leitura. Na verdade, eu já disse isso aqui em algum momento, e vale a pena dizer, eles têm uma função de muito mais de fazer uma leitura, mas de fazer uma releitura. Uma releitura. Leitura é quando a gente lê pela primeira vez. Releitura é quando a gente faz por uma segunda vez. E o livro de Josué, Juízes, Samuel e Reis, eles fazem uma leitura de Israel por uma ótica, por uma perspectiva, tentando responder a uma pergunta. A pergunta que eles querem responder é: se a gente revisar a nossa história, será que nós vamos encontrar os porquês do nosso fracasso? A razão do nosso desastre histórico? Porque houve um desastre histórico. Aliás, um desastre após o outro. Em 722, o reino do norte deixa de existir. Em 586, o reino do sul é levado cativo e deixará de existir também. E o povo então vai passar um bom período lá na Babilônia, o povo e os reis exilados. E a terra de Israel entregue a impérios pagãos, como a Síria, Babilônia e depois Síria. E assim vai, com Síria, Babilônia e Assíria. Então o povo pergunta: que desastre é esse? Já pensou, meus amados irmãos, nós que somos crentes em Cristo Jesus, quantos aqui são crentes em Cristo Jesus? Levantem as mãos. Na boa, levanta assim: eu sou crente. Levanta a mão aí. Você que é crente, de repente acontece alguma coisa desastrosa na sua vida. Será que nós, como crentes, estamos imunes aos desastres da vida? Será que nós, como crentes em Cristo Jesus, estamos imunes aos problemas? Problemas familiares, problemas financeiros. Eu sei que aqui ninguém tem problema financeiro, não, mas será que nós, de vez em quando, não passamos um aperto, sim ou não? Sim. Problemas com filhos,
né? Israel não passou só um problema financeiro, Israel foi levado cativo. Já imaginou? O Brasil hoje dito uma das maiores nações, se não a maior, mas uma das maiores nações que professa o cristianismo, seja através do cristianismo católico romano ou através do cristianismo protestante, viver um desastre. Aliás, nós vivemos, né? Um desastre bem localizado, Brumadinho. Vivemos um desastre, né? Na toca do Urubu, lá do Flamengo, meninos que tentavam a vida através do esporte morreram queimados. Chefes de famílias lá em Brumadinho foram enterrados vivos na lama. Isso é ou não um desastre? Sim ou não, igreja? Nós não estamos imunes aos problemas, nós passamos por eles. Só que no livro de Josué, 1 Samuel, 2 Samuel, Juízes também, não citei, Juízes, Josué, Juízes, Samuel e Reis, leem a história e eles vão chegar à seguinte conclusão: nós vivemos esses desastres porque nós nos afastamos de Deus. Nós vivemos essas catástrofes porque nós nos distanciamos do Senhor. Nós passamos pelo que passamos porque a nossa vida está longe da presença de Deus. Mas esse Deus é tão misericordioso, mesmo o povo estando longe da sua presença, Deus nos dá a oportunidade de construir ou reconstruir uma vida abençoada. Esse foi o tema da manhã e esse foi o tema de domingo à noite. Domingo passado. Quem esteve domingo passado aqui, só para recapitular, nós tentamos mostrar como a família do profeta Elias e os seus filhos, sacerdotes, eram desastrosos espiritualmente diante de Deus, mas Deus ouviu o clamor de uma mãe, Ana, e através de Ana deu um filho, Samuel. E se você ler o capítulo 1, 2, e 3 e 4 e traçar, tente fazer esse exercício espiritual, traçar um paralelo entre essas duas famílias, você vai ver algo extraordinário. Se você continuar lendo novamente esse livro, tentar traçar um paralelo entre o rei Saul e o rei Davi, o que o livro de Samuel quer mostrar para a gente são duas opções: viver uma vida desastrosa, viver uma vida inconsequente e colher os frutos desta vida inconsequente, ou viver uma vida na presença do Senhor e colher os frutos desta vida na presença do Senhor. O que o livro quer nos mostrar é que nós podemos ao mesmo tempo construir uma vida que se distancia de Deus, como nós podemos construir uma vida que se aproxima do Senhor. Qual vida você quer construir? Qual é a vida que você quer construir para a sua família? Qual é a vida que você quer construir para o seu lar, para o seu casamento? Pergunte a pessoa que está ao seu lado aí, fale para ela assim: olha, se você é namorado, é noivo, é casado, tem filhos, pergunte para o seu filho, para a sua filha: meu filho, qual é a vida que você quer construir no seu futuro? Como você quer construir essa vida? Que tipo de vida você quer viver? Pergunte a pessoa que está ao seu lado: qual é a vida que você quer viver nos próximos 5 e nos próximos 10 anos? Pergunte para ela, sem constrangimento. Se você não está conseguindo perguntar para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para si mesmo. Olhe para o seu coração e faça essa pergunta: que tipo de vida eu quero viver daqui para frente? Pergunte. Porque nessa noite eu quero voltar a pensar com você sobre o seguinte tema: a construção de uma vida abençoada. Esse é o tema dessa noite. Vamos falar juntos o tema? A construção de uma vida abençoada. Só as mulheres, por gentileza. A construção de uma vida abençoada. Ih, mas as irmãs estão, podem falar melhor, hein? Eu conheço, eu sei que podem. Então eu vou dar uma oportunidade para as irmãs, tá bom? Fale comigo o tema: a construção de uma vida abençoada. Olha, os homens. Tem algum problema aqui, gente? Quem é homem, levante a mão. Ai, Jesus, você deu um susto agora. Os homens, falem comigo. A construção de uma vida abençoada. Eu não sei se
abençoada, irmãos. Vamos construir. Nós lemos hoje pela manhã o capítulo 3. O interessante, eu quero recapitular algo pela manhã, que sempre que o povo está vivendo um momento de dificuldade, sempre que o povo está vivendo um momento de adversidade, o Senhor permite o nascimento de uma criança. Por exemplo, foi através do nascimento de uma criança que a esperança de ser liberto do exílio do Egito, ela renasceu. Foi com o nascimento de Moisés, quando todas as crianças, todos os meninos, todos os varões foram dizimados, que Deus então levantou uma criança que foi educada no seio da família de Faraó e se tornou aquele que seria o libertador de Israel. Quando, no final do período do profetismo bíblico, a profecia já estava se extinguindo, Deus levantou um sacerdote, e esse sacerdote, em idade já avançada, teve um filho, a quem Jesus disse que dos filhos de mulher jamais nasceu um profeta como ele. De quem que eu estou falando, igreja? Profeta João Batista. E perguntaram a ele: tu és o profeta? Ele disse: não, eu não sou o profeta. E ele perguntaram: tu és o Cristo? E ele disse: não, eu não sou o Cristo. E perguntaram a ele, João Batista: quem tu és? Ele disse o quê? Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Quando ele olhou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus, quando olhou e deu um relatório sobre João, disse: dos filhos nascidos de mulher jamais houve um profeta igual a ele. Mas nasceu na velhice. Ele foi o precursor do Messias. Foi ele quem endireitou o caminho no deserto. Quando o povo estava subjugado pelo Império Romano, Deus profetizou lá desde Isaías: e a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em outro texto diz que o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus levanta esperança através de uma criança. É por isso que a Bíblia diz, meus amados irmãos, que dos meninos, Isaías diz exatamente isso, que dos meninos o Senhor suscitaria príncipes. É por isso que a Bíblia diz para nós que da boca dos pequeninos o Senhor suscitará o perfeito louvor. E agora nós estamos, irmãos, diante da história catastrófica. Se você ler o capítulo 3, vamos ler juntos, de primeiro livro de Samuel, vai para o texto bíblico. Se você ler o capítulo 3, você vai ver umas imagens daquele momento difícil da história. O texto bíblico diz: entretanto o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu leito, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver, e ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca do Senhor, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu, o que ele respondeu, igreja? Eis-me aqui. E correndo a Eli, disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não, vamos ler essa frase, igreja? Todos juntos? Ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor.
e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele, levantando-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala. Vamos ler juntos, irmãos, o texto bíblico do versículo em que nós estamos aí. Vamos lá? Leia comigo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel, deitou-se no seu lugar. Deitou-se, depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Então disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos de todo o que ouvir. Naquele mesmo dia cumprirei contra Eli, do princípio ao fim, tudo o que tenho falado a respeito da sua casa, porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Amém, igreja? Que texto denso. Samuel era um menino. Samuel, aproximadamente nessa época, deveria ter os seus 12 anos de idade. E uma data muito significativa, porque na comunidade judaica, 12 anos para a menina e 13 anos para o menino é o início da vida adulta. É por isso que entre os 12 e 13 anos, no judaísmo, até hoje, tem a chamada festa Bar Mitzvah. É quando o menino se torna adulto. É quando o menino deixa de ser menino. É quando o menino passa a ser homem. E, meus amados, eu fico pensando que na nossa sociedade nós precisamos tanto de instrumentos, nós precisamos tanto de elementos que façam com que os nossos meninos e as nossas meninas se tornem adultos o quanto antes. Porque nós vivemos uma sociedade que, ao invés de promover a adultez, ao invés de promover uma vida adulta, promove, meus amados irmãos, uma vida infantilizada. A gente vê hoje jovens com 20, 22, 25, às vezes 30 anos, que já inclusive procriaram adultos biologicamente, adultos fisiologicamente, mas comportamentalmente, emocionalmente e espiritualmente eternas crianças. Concordam comigo ou essa é uma viagem só minha? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Eu sou de uma geração, que os homens eram convocados a serem adultos novos, e a gente aprendia e ouvia dos nossos pais: você tem que aprender a ser homem. Mas quando você vê uma pessoa com 20 anos, 30 anos, tem até filhos, mas irresponsável, imaturos, infantilizados, estão com um filho em casa, mas ainda brincando de videogame na sala. Isso acontece hoje em dia, sim ou não? Coitada das meninas, né? Acho que fechando esse capítulo, eu quero voltar para Samuel. Samuel é convocado a construir uma vida adulta, a construir uma vida madura, espiritualmente. Porque os filhos de Eli, se você ler o texto, irmãos, faça esse comparativo.
os filhos de Eli viviam em uma irresponsabilidade e em uma imaturidade espiritual flagrante, tanto que, olha para o texto bíblico no versículo 13, olha para o texto bíblico, olha para o versículo bíblico, porque se você não olhar para o versículo bíblico, se você não olhar para a Bíblia, o diabo vai usar você para que outras pessoas olhem para outro lugar. Olha para o versículo bíblico, para que Satanás seja repreendido em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia? Abra sua Bíblia aí, meu irmão. Abra sua Bíblia. Versículo de número 13. Vamos ler juntos em alto e bom som? O versículo de número 13, todos juntos? Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre. Ah, irmão, quando Deus julga, quando Deus desce a mão, quando Deus desce a mão, a Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. É ou não é verdade? Terrível coisa. É Deus quem está dizendo. Vamos ler mais uma vez o versículo 13? Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus e ele não os repreendeu. Isso para nós pais é uma coisa muito séria. Porque se você ler o texto bíblico, em algum momento o Senhor vai dizer que Eli preferiu honrar mais os seus filhos do que honrar ao Senhor. E quem é pai sabe que isso é uma coisa muito séria. Quem é pai sabe dessa seriedade. No nosso pequeno grupo, na quinta-feira, nós estávamos lendo a parábola das 10 virgens. 5 delas tinham lâmpadas e azeite para as lâmpadas. E 5 delas tinham lâmpadas, mas não tinham azeite para as lâmpadas. E quando gritaram, olha o noivo, corramos para recebê-lo. As que todas elas se levantaram do sono e foram receber o Senhor. E o texto bíblico ali, na parábola das 10 virgens, vai dizer que 5 que não tinham lâmpada, que não tinham azeite, disseram, dá-nos do teu azeite também. E as 5 disseram assim, ó, não, porque não terá nem para você e nem para nós. Muitas vezes, como pais, nós não sabemos dizer não. E às vezes é preciso saber dizer não. E às vezes é preciso repreender. O Senhor diz que Ele repreende e Ele corrige a quem Ele ama. Repreender e corrigir não é ausência de amor, é zelo, é cuidado. E Ele foi destruindo a sua família. E ao mesmo tempo em que a família de Eli vai sendo destruída, meus amados irmãos, Samuel vai despontando como um paradigma. Samuel vai despontando como uma referência. Samuel vai surgindo como um modelo. Samuel vai surgindo como um exemplo. Se nós queremos construir uma família abençoada, se nós queremos construir uma vida abençoada, devemos olhar para os erros da família de Eli e aprender com eles, mas nós também devemos olhar para os acertos de Samuel e aprender com eles. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Digam amém. Quais foram então os acertos de Samuel que o fez construir uma família abençoada? Pela manhã, nós falamos rapidamente sobre 3 pontos. Primeiro, Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. Segundo, Samuel desenvolveu disposição para a obediência. Terceiro, Samuel criou e forjou um caráter piedoso. Vamos falar juntos os 3? Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus.
Porque ouvir sem obedecer é um erro duplo. Porque uma coisa é nós errarmos pela ignorância. Pecas não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas outra coisa mais grave é quando nós sabemos o bem que devemos fazer e não fazemos. E não erramos por ignorância. Erramos conscientemente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Samuel então nos apresenta esses 3 exemplos. Mas se nós olharmos para o texto, nós vamos encontrar mais exemplos para sermos pessoas abençoadas. Quantos querem ser pessoas abençoadas como foi Samuel? Digam amém. Quantos querem ser homens e mulheres abençoados? Digam amém. Se você deseja ser um homem abençoado, uma mulher abençoada, uma pessoa abençoada, assim como você tem que desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus, a disposição para a obediência, um caráter piedoso, você precisa desenvolver uma comunicação assertiva. Na quarta-feira, quem não veio para a igreja, nós falamos sobre as chaves de uma comunicação eficaz. E vamos continuar nessa próxima quarta-feira. Se nós olharmos os 3 fatores de crise, os 3 provocadores de crise em todos os relacionamentos, o principal deles é a comunicação. Na família, quando nós não nos comunicamos de forma defeituosa, a família sofre, o casal sofre, todos nós sofremos. No trabalho, se nós nos comunicamos de uma maneira equivocada, o trabalho não progride, o trabalho não avança, as metas não são atingidas, nós temos problemas com comunicação. E Samuel precisava se comunicar de forma assertiva. Vamos voltar ao texto e ver onde Samuel se comunica de forma assertiva. Vamos voltar? Volte para o texto, meus amados irmãos, volte para o texto. Texto bíblico no capítulo 3:11 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Eis o que vou fazer. Uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todo que ouvir. Naquele mesmo dia cumprirei contra Eli e de princípio ao fim tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa, porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois que os seus filhos blasfemaram a Deus e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta. Quando eu li esse texto nesses dias, eu li um comentarista fez a seguinte pergunta: por que razão? E talvez essa é uma pergunta legítima. Por que razão Deus chama um menino e conta para ele o que ele vai fazer na família de um sacerdote? Um sacerdote a quem esse menino servia. Deus chega para Samuel com um menino de 12 anos e diz: olha, eu vou destruir a família de Eli. Como eu já disse que faria, eu farei. É uma notícia muito pesada para um menino de 12 anos, é ou não é, irmãos? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Um menino de 12 anos, que conviveu, cresceu aos pés de Eli, agora Deus vem ao encontro e diz: olha, eu vou destruir. Se nós olharmos o texto mais adiante, volta para a Bíblia, por favor, versículo 15 diz assim: Samuel ficou deitado até pela manhã, o bichinho não conseguiu dormir, ficou deitado. Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Samuel, porém, temia relatar essa visão a Eli. Mas chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ao que este respondeu: Este aqui. E ele perguntou-lhe: o que te falou o Senhor? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça. E outro tanto, se me encobrires alguma coisa de tudo que o Senhor te falou. Samuel, pois, relatou-lhe tudo, e nada lhe encobriu. Então disse Eli. Vamos ler juntos, irmãos? Esse versículo todo? Vamos ler juntos? Samuel, pois, relatou-lhe tudo, e nada lhe encobriu. Então disse Eli: Ele é o Senhor, faça
irmãos, assim como a Inácia cantou, eu queria saber, né, o que o Machado, eu queria saber como é que foi o tom da conversa de Samuel com ele. Eu queria saber. Eu queria saber que tom foi esse. Primeiro porque ele não encobriu nada, ele contou todas as coisas. Mas a questão não é contar todas as coisas. A questão é como contar todas as coisas. Porque se alguém falar para mim, olha, Deus falou para matar você e vai matar os seus filhos. Dependendo de como a pessoa me fale. A questão não é contar, é como contar. Quando nós olhamos para a história subsequente de Samuel, Samuel vai ter uma autoridade para chegar para Saul e dizer: o que fizeste? Por que errastes? Por que agiste tão neciamente, tão loucamente? Se nós continuarmos lendo a história da Bíblia e a história de Samuel, quando não mais o rei Saul estará em cena, mas agora o rei Davi, e Samuel souber dos pecados, a Bíblia vai falar que esse jovem, ele era um jovem que se comunicava de maneira clara. E foi assim com Eli, foi assim sobretudo com Saul. Meus amados irmãos, se nós queremos ter uma vida bem-sucedida, nós precisamos aprender a nos comunicar de forma assertiva. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que tipo de comunicação nós temos com os nossos filhos? Que tipo de comunicação nós temos com o nosso Deus? Que tipo de comunicação nós temos com as pessoas? Aquele jovem poderia jogar na cara de Eli: olha, você é um pecador e por isso Deus vai pesar a mão, seus filhos serão mortos. Eu não sei como foi a conversa, mas eu sei que ele teve toda a conversa. E diante de toda a conversa, aquele homem diz assim, ele, versículo de número 18, Samuel, pois, relatou-lhe tudo e nada lhe encobriu. Então disse Eli, vamos ver junto o que diz Eli? Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Uma vida bem-sucedida em todos os aspectos, ela é marcada por pessoas que têm um nível de comunicação sábia, um nível de comunicação eficaz, um nível de comunicação assertiva. E assertivo quer dizer o seguinte: ser pacífico sem ser frouxo, ser firme sem ser agressivo. Nós erramos na mão. Ou nós somos muito pacíficos e frouxos, ou nós somos muito agressivos e ferimos pessoas. Temos que caminhar no bom termo. Quantos estão entendendo isso? Digam amém? Uma outra coisa que nós olhamos nesse livro e que fez desse homem, desse menino, um homem de Deus. Um homem de Deus. Irmão, Samuel conseguiu ser juiz, Samuel conseguiu ser sacerdote e profeta. Ele conseguiu essas três coisas: ser juiz, sacerdote e profeta, dada a sua sabedoria, dada a sua comunicação e todas as outras habilidades. Mas há uma outra que eu quero ressaltar no versículo de número 3. Vamos ler juntos? Versículo de número 3, olha para a sua Bíblia, por favor. Versículo de número 3, na minha Bíblia diz assim, olha: e ainda, vamos ler juntos, versículo 3, leia comigo. E ainda, não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca. Onde estava a arca? Onde Samuel estava deitado? No templo. Eu pergunto mais, irmão, aonde Samuel estava deitado? No templo. Quantos conhecem a divisão do templo? Antigo Testamento. Nós temos um lugar comum, nós temos um lugar santo, e nós temos um lugar santíssimo, santo dos santos.
O lugar santo dos santos. Só poderia estar presente uma coisa ali constantemente: a arca. A arca, ela é um símbolo da presença de Deus. Ela não é a presença, mas ela simboliza. Para o povo de Israel, se vê a arca é o símbolo da presença de Deus. Quando o povo de Israel tem que atravessar o rio, eles tocam no varal, mas não tocam na arca. Quem toca na arca morre, porque a arca é sagrada. A arca manifesta a presença de Deus. E o interessante é que o lugar onde está a arca é um lugar de acesso restrito ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote vai àquele lugar uma vez por ano, amarrado pelos pés, com sinos na sua roupa, na sua estola sacerdotal, porque na medida em que ele caminhava diante da arca e do Santo dos Santos, ele estava vivo. E quando não mais se ouviam os sinos da estola sacerdotal, é porque ele estava morto na presença de Deus. E quem é que iria lá buscar o morto naquele lugar onde a presença de Deus era tão forte que a pessoa morria? Ninguém. Como é que a gente resolve essa parada? Vamos amarrar uma corda. Irmãos, é nesse lugar que o menino está dormindo. É nesse lugar. Ele busca estar no lugar santo. Ele busca estar na presença de Deus. Se você quer viver uma vida abençoada, busque viver na presença de Deus. Se você quer viver uma vida feliz, se você quer viver uma vida abençoada, examine bem aonde você está. Examine bem com quem você anda. O texto bíblico diz que aquele jovem, aquele menino, vamos ler juntos, igreja, todos, o versículo que está diante de nós, versículo 3, e ainda não se havendo apagada a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Ou seja, é alguém que tem uma coragem, que tem uma ousadia, é alguém que busca viver na presença de Deus. O profeta Elias, no capítulo 17, quando ele chega diante do rei Acabe, ele fala para o rei Acabe assim: tão certo quanto vive o Senhor, em cuja presença estou, não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a palavra do Senhor. Elias diz para Acabe. Para mim, o mais fundamental ali não é que ele diz que não haverá chuva. É, tão certo como vive Deus, em cuja a presença eu estou. Se você quer viver uma vida abençoada, busque viver na presença de Deus. Amém, igreja? Samuel era alguém que se comunicava de forma assertiva com os homens, mas era alguém que se comunicava de forma santa com Deus. Mas o texto tem mais a oferecer. Sabe o que me chama a atenção, meus amados irmãos? O texto tem mais a oferecer. Vamos ler junto o versículo 7. Leia comigo, versículo 7. Versículo 7 diz assim: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele, levantando-se, foi a Eli e disse: vamos ler junto o que ele diz para Eli: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então, entendeu Eli? Calma, filho. Então, entendeu Eli que o Senhor o chamava. Pelo que, verso 9, agora sim, pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar. O texto bíblico diz: depois veio o Senhor, parou e chamou, como de outras vezes. Olha para a tua Bíblia.
e chamou como dom 3 vezes. Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel. Vamos ler juntos, irmãos? Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel. Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Quando eu olho para esse conjunto de versículos que a gente acabou de ler, eu diria o seguinte: se você quer ter uma vida abençoada, aprenda a desenvolver um nível de comunicação assertiva com os homens. Se você quer ter uma vida abençoada, aprenda a desenvolver uma comunicação santa com Deus. Mas quando eu olho para esses grupos, esses versículos que nós acabamos de ler, eu digo para você: se você quer ter uma vida abençoada, seja uma pessoa ensinável. Mas nunca perca o temor de Deus. Seja uma pessoa ensinável, mas nunca perca o temor de Deus. Samuel, Eli falou para ele: olha, se você ouvir a voz, quando ele entendeu que era Deus quem o chamava, ele disse: se você ouvir a voz de novo, você vai fazer o seguinte, você vai responder: fala o quê? Olha o texto aqui, olha para a sua vida. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ele foi, obedeceu, aprendeu a lição. E quando ele ouviu a voz novamente, o que ele disse? O que ele disse? Fala. Por quê? O que faltou no ensinamento de Eli para essa fala dele? Faltou o quê? A expressão Senhor. A expressão Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é tão sério para o judeu que quando ele transcreve o texto bíblico, ele chega diante do tetragrama sagrado, que são as 4 letras do nome de Deus, ele para de usar aquela pena ou aquela caneta e escreve o nome de Deus com a outra pena ou com uma outra caneta e não mais a usa e volta a usar uma outra. Porque tomar o nome de Deus em vão é algo inconcebível para alguém que teme de fato ao Senhor. O menino Samuel não conhecia ao Senhor, porque é isso que nos disse os textos anteriores, o versículo 7. E por não conhecer, não quer dizer que ele não tinha um temor de Deus. Meus amados irmãos, a nossa vida, olha o que eu vou falar para você, a nossa vida começa a caminhar em desastre quando a gente perde o temor de Deus. Quando alguém perde o temor de Deus, quando Deus e as suas coisas são banalizadas, isso é sinal de desastre. Quando não mais tememos a este Deus que é amor, que é misericórdia, que é bondade, mas que é justiça. Quando nós perdemos o temor de Deus, nós perdemos a coroa. Quando nós perdemos o temor de Deus, nós perdemos a vida. Eli e os seus filhos perderam a vida, perderam o sacerdote, perderam a linhagem, porque antes de tudo, perderam o temor de Deus. Saul, primeiro rei da história, perdeu a coroa, porque antes perdeu o temor de Deus, quis resolver as coisas com as suas próprias mãos, quis fazer tudo do seu próprio jeito.
Davi, por mais errado que fosse em vários momentos, ele tinha o temor de Deus. Ele dizia: longe de mim fazer tal coisa. Longe de mim. Quem sou eu? E quando o profeta Natan lhe denunciou o pecado, ele disse no Salmo 51, purifica-me e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Porque contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que tu és justo nos julgares e reto no falar. Não percamos o temor de Deus. Mantenhamos o temor de Deus. Aquele jovem que se transformou em profeta, em sacerdote e em juiz. Porque, como dissemos pela manhã, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, ele tinha disposição para obedecer, forjou um caráter piedoso, mas aquele jovem também, ele sabia se comunicar com as pessoas de forma assertiva, sabia se comunicar com Deus e viver na presença de Deus de forma santa, e ele tinha o temor de Deus. Amém? Mas eu finalizo a minha palavra dizendo o seguinte: aquele jovem teve uma experiência de conversão com o Senhor. Irmãos, ele era criado no templo, mas ele teve uma experiência de conversão. O versículo de número 7 diz assim, olha, o versículo de número 7, olha o versículo bíblico, por favor. O versículo de número 7 diz: ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora, de contigo estar. Muitos de nós vamos conhecer a Deus de falar, mas devemos conhecer de conversão. Paulo conhecia o Senhor. E quando o Senhor se manifestou a Paulo, Paulo fez a mesma coisa. Quem és, Senhor? Quem é o Senhor que aparece para Samuel? Senão mesmo o Senhor que aparece para Paulo. Quando Paulo perguntou: quem és, Senhor? Ele ouviu a voz que diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mantenhamos o temor de Deus. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor.